igreja, fizeram um encontro, teve louvor, teve mensagem. Aí a Giovana Siqueira veio conversar comigo, acho que ela estava preocupada por causa dessas manchas aqui, né? E aí eu brinquei com ela, falei assim, mas Giovana, por que vocês não usaram outras cores, né? Só ficou marrom só, né? Poderia ter usado outras cores. Assim é o nosso Pai, o nosso Deus, né? Nosso Pai não nos coloca peso. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que o pastor Leandro Tarrataque iniciou a semana passada sobre as mães da Bíblia que mudaram a história. Ele começou a falar sobre Eva, e Eva, a mãe de todos nós, a primeira mulher, a primeira mãe que sofreu a tentação, e ele colocou no nosso contexto atual como que nós lidamos com a tentação. Hoje nós vamos falar sobre uma outra mãe. Nós vamos falar sobre a situação que muitas vezes nós vivemos em nossa vida e nós dependemos do Pai, nós oramos, nós choramos diante de Deus para que aquela situação seja resolvida, e o tempo passa e essa situação não é resolvida. Aí vem uma outra pessoa e fala para você, mas essa situação ela vai acontecer na sua vida, mas você não acredita mais, você dá até risada disso. O tema da mensagem hoje é dessa risada de incredulidade para a risada da alegria. Abram comigo em Gênesis capítulo 17, do verso 15, nós vamos ler a partir do verso 15. Gênesis capítulo 17, a partir do verso 15. Todos localizaram? Amém? Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permita que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Irmãos, logo à frente, capítulo 18, verso 12, em Gênesis mesmo. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Um pouquinho mais à frente, irmãos, capítulo 21, de 6 a 7, Gênesis 21, de 6 a 7. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Senhor, obrigado, Pai, por esse texto, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós nos reunimos nessa manhã. Pelas mães que estão aqui presentes, pelas mães que estão ausentes, que Teu Santo Espírito as visite de forma especial no dia de hoje, Pai, pois reconhecemos que os dias hoje são maus e nós necessitamos da Sua misericórdia e da Tua bênção.
O amor que pode se aproximar de seu amor um pouco é o amor de mãe, a sua dedicação, a sua preocupação. Num mundo onde os filhos muitas vezes são rebeldes, desobedientes, que estão expostos a todo tipo de perigo, mas há poder em Teu nome, Senhor, pelas mães que o buscam verdadeiramente, principalmente por essas que confiam em Ti, Senhor Deus. Dai-nos, Senhor Deus, nessa manhã, o presente que é a Tua Palavra, Senhor, e que essa Tua Palavra possa vir e fazer morada em nossos corações e curar, libertar, salvar. Esse é o objetivo dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Sara, ela é conhecida, Eva é conhecida como a mãe da humanidade. Sara é conhecida como a mãe das nações. Eu, estudando para ministrar essa palavra, encontrei na internet um texto de uma pessoa chamada Liliana Viana. Eu queria chamar minha esposa aqui à frente. E ela fez assim uma paráfrase, da vida de Sara, como se ela estivesse escrevendo um diário, um diário da vida dela. Eu vou pedir para a Ana ler para vocês. Muitas mulheres desejariam estar no meu lugar. E viajei com meu marido por muitos lugares. Siquém, Carvalho de Moré, Neguebe. Estive no Egito, conhecemos o faraó, habitamos junto a Hebrom, em Cádiz, Sur e em Gerar. Um dia Deus prometeu ao meu marido que daria a ele e a nossa descendência toda a terra de Canaã. Deus fez nossa família prosperar grandemente, com terras, rebanhos, gado e tendas. Materialmente não me faltava nada. Eu tinha até as minhas escravas particulares. Contudo, eu não era uma mulher feliz. Faltava-me um filho. O sonho de ser mãe era impossível, pois eu era estéril. Sempre que Deus se revelava ao meu marido, lhe prometia uma descendência. Descrente que essa descendência viria de mim, até mesmo dei uma das minhas escravas para coabitar e dar um filho ao meu esposo. Porém, Deus tinha outros planos, e os planos do Senhor Todo-Poderoso nunca pôde ser frustrados. Nem mesmo eu, com a minha descrença e meu riso de incredulidade, poderia impedir os milagres que Jeová estava para fazer. Um dia, Deus apareceu a meu marido Abraão e fez uma aliança perpétua com ele. Mudou-lhe o nome para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Nesta época, Ismael, o filho de meu marido com a escrava, já era um adolescente. Contudo, a promessa de Deus estava na minha casa, na minha família, que havia sido constituída com a bênção do Senhor. Assim, Deus mudou também o meu nome. Não me chamaria mais Sarai, mas Sara seria o meu nome. Com a mudança do meu nome, o Altíssimo estava dizendo que eu seria a mãe das nações e que reis de povos sairiam de mim. Deus estava mudando não só o meu nome, mas mostrando com isso o meu futuro. Como isso seria possível? Como eu não poderia rir? Eu era uma velha de 90 anos, não só era estéril, mas meu útero já estava seco. Mas quem pode frustrar os planos de Deus e os milagres que Jeová quer e vai fazer? E no tempo determinado, meu riso descrente estava em meus braços, meu lindo bebezinho. Deus me deu motivos de riso, e você que me ouve vai rir junto comigo. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na minha velhice, Deus me deu Isaque. Deus me fez sorrir. Deus me deu uma nação. Irmãos, essa é a história de Sara, uma mulher casada, que tinha bens materiais, que tinha recursos, que tinha uma promessa. Ela recebeu a promessa. Mas o tempo passou e essa promessa não se efetivava. E ela passou a não crer mais, até pela idade avançada, e ela era estéril ainda.
Então, nós vamos ver aqui o que essa história de Sara tem para nos ensinar. Nós vamos ver um pouco aqui o contexto anterior. Sempre quando você ler a Bíblia, meu querido, quando você for estudá-la, sempre considere o contexto anterior e o contexto imediato, para nós podermos ter uma visão daquela passagem que você está lendo. Então eu queria pedir ajuda de vocês, tá? Nós vamos continuar no livro de Gênesis, Gênesis de 11:31 até 12, de 1 a 3. Quem poderia ler esse trecho? Gênesis capítulo 11, do verso 31 até Gênesis 12, de 1 a 3. Por favor. Um de cada vez, sem pressa. Do 31 a? Não, você pode só ler, Vicente, por favor, só o verso 31 do capítulo 11 e o verso 1 e 2, quer dizer, de 1 a 3 do capítulo 12. Pode pular o verso 32 aí. De 1 a 3. Isso. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, irmãos, houve um chamado para Abrão, quando ele estava em Ur, na Caldeia, e Deus promete a ele uma descendência, onde refere-se a Cristo, uma terra, uma nação, a bênção e a proteção divina. E o texto fala também que Deus deseja que a sua descendência tenha famílias, e famílias que sejam benditas. Essa promessa está sobre a sua família. A sua família é bendita. O mundo, ele vai buscar, por todas as formas, dizer ao contrário, que a sua família é maldita. Ok? Então, isso vem desde Abraão, essa promessa. E essa promessa dura hoje e vai durar até a vinda de Cristo. O nome hebreu vem do verbo hebraico ibre, aquele que atravessa o rio, atravessou o rio Tigres e Eufrates e vem em direção à Palestina, a Jerusalém, seriam pais de muitas nações. Capítulo 12, verso 11, quem poderia ler agora? Por favor, mais um voluntário. Capítulo 12, verso 11. Amém. Então, Sarai, ela era formosa e chamava atenção. Capítulo 15, de 4 a 6, vou ler. Capítulo 15, de 4 a 6. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até afora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade, Abrão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão diz ao Senhor que ele não pode ter filhos um pouco antes, e que um servo de sua casa seria seu descendente, quando o Senhor lhe promete um filho e mostra quão numerosa seria a sua descendência. Capítulo 16, de 1 a 3, quem pode ler, por favor? Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei
Amém. Então, Sarai, mulher de Abraão, não podia dar filhos porque ela era estéril, ok? E eles tinham uma serva egípcia de nome Agar. Depois de 10 anos da promessa que nós lemos um pouco antes, né, que Deus mostrou a Abraão as estrelas e falou que assim seria a descendência, desse verso até o capítulo 16 aqui, passaram-se 10 anos e a promessa não se concretizou. Aí o que aconteceu? Sarai falou assim, não, vamos dar um jeito, né? Já que não está acontecendo a promessa de Deus, vamos chamar a serva, Agar. Após conceber Agar, desprezou a Sarai e esta a humilhou a Agar, que fugiu da sua presença. Então, Agar teve filhos, ok? Teve um filho chamado Ismael. E Agar acabou com isso, né? Poxa, ela teve filho com o seu senhor e acabou indiretamente desprezando a esposa de Abrão, Sarai. E Sarai, por sua vez, também retrucou a desprezando e Agar fugiu. Após conceber Agar, desprezou a Sarai e essa lhe humilhou. No verso 10 e 11, no mesmo capítulo, quem pode ler, por favor? Capítulo 16, 10 e 11. Disse-lhe mais longe do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e dará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ele invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que me vê, pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço que se chama Bela-Roi está entre Cádiz e Valente. Obrigado, Vicente. Então, olha só, apareceu um anjo do Senhor a Agar também. Agar estava distante, e esse anjo falou assim que a descendência de Agar também seria numerosa. E pediu para Agar retornar. Aqui, irmãos, nós começamos aqui nesse conflito entre Agar e Sara, e logo depois esse conflito entre Ismael e Isaque, é um conflito que nós vivemos até hoje entre as nações de Israel e as nações árabes. Aqui foi a origem. E o interessante aqui eu queria destacar esse contexto, que Abrão e Sara tentaram resolver o problema da promessa não cumprida. Como que eles tentaram resolver? Vamos pedir para Agar, e Agar serviria então como a mãe de aluguel para Ismael nascer. Irmãos, muitas vezes nós não fazemos isso, né? A gente tem promessas, tem coisas que Deus, nós sabemos que nós temos um chamado e as coisas não acontecem, e aí a gente procura dar um jeitinho. E as mães? E as mães quando elas estão preocupadas com seus filhos, né? Eu vejo lá em casa, muitas vezes a gente está lá e a Ana fala assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos deixar um dinheirinho para ele, né? E tentando resolver, dar um jeito numa situação em que muitas vezes nós impedimos o crescimento dos nossos filhos. Isso é uma coisa assim natural, é uma coisa assim que a ansiedade do ser humano faz com que ele tome a frente de Deus, ele quer ser Deus, ele quer tomar o espaço de Deus, e isso ele faz indiretamente. Nós fazemos isso indiretamente, inconscientemente, quando a gente quer resolver nossos problemas rapidamente. A Sara e Abrão quiseram resolver o problema, então vamos lá, vamos dar uma mãozinha para Deus. No verso 17, de 4 a 6, o texto diz o seguinte: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será a paz de numerosas nações. Novamente a promessa para Abrão: Abrão já não será mais o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí.
Irmãos, nada seria disso, né? Nada seria possível, ou seja, Abraão não seria o pai de muitas nações se não fosse a promessa e se não fosse Sara. O sinal desse pacto é a circuncisão, que vem logo em seguida. Ou seja, todo menino com 8 dias seria circuncidado, em sinal ao quê? A esse pacto que Deus fez para Abraão de ser pai de numerosa nação. Por isso que os judeus, até hoje, têm esse ato de circuncisão, tá? Lembrando dessa promessa que Deus fez para Abraão. Agora, irmãos, nada disso seria possível se não fosse essa mulher, mãe das nações, mãe de Israel. Contudo, Sara, quando Deus deu essa promessa a Abraão, falou: eu sou muito velha, tenho 94 anos e além disso eu sou estéril. Como era duro naquela época para uma mulher ser estéril. E hoje, uma mulher cristã, um casal cristão que não consegue ter filhos, como é que lida com isso? Como que lida com esse problema da esterilidade? A esterilidade de Sara, Rebeca e Raquel, também de Ana, né, é significante, pois sua habilidade de finalmente ter filhos foi um sinal da graça e do favor de Deus. E aqui a gente pode, então, procurar saber o que um casal cristão, o que uma mulher que não pode ter filhos pode fazer, né? Uma coisa assim interessante é que muitos são levados a crerem que o fato de não poder conceber é algum sinal de castigo de Deus, é algum sinal que está fazendo alguma coisa errada. E isso vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós participamos da ceia e o sangue de Jesus Cristo nos perdoou de todos os pecados. Então, nós devemos primeiramente tirar essa ideia. E é muito comum nós ouvirmos isso. A tal pessoa não está podendo ter filho porque algo está pegando. Esse Deus não é um Deus de castigo. Ao lermos sobre as mães da nação de israelita, podemos ver que elas oraram fervorosamente para poderem conceber. Portanto, uma mãe, uma mulher que está com essa dificuldade, a primeira coisa que ela deve fazer é colocar diante de Deus, orar e pedir o milagre. Segunda coisa é procurar o quê? Procurar a ciência, né? Porque Deus deu a sabedoria ao ser humano, aos seus filhos, para usar a sabedoria, buscar a ciência, buscar um médico, buscar... Isso é que nós, como cristãos, nós devemos fazer. No mais, nós estamos debaixo da soberania de Deus e da vontade dEle. E é muito importante, eu quis abrir esse parêntese, porque isso é muito comum, nós vemos muitas vezes em igrejas evangélicas essa preocupação por pais que não conseguem ter filhos. O que eu estou fazendo de errado? Não. Você é filho do Deus Altíssimo, daquele que tudo pode, daquele que é soberano para dar a vida, conceber a vida. Esteja debaixo dele, da soberania, da vontade do Pai. Continuando aqui, queridos, nós lemos o texto em Gênesis 18, agora vamos ver o contexto posterior. Gênesis 18, de 9 a 15. Gênesis capítulo 18, do verso 9 a 15. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Abraão tinha recebido a visita de 3 homens, e um desses homens era o próprio Senhor. E ele perguntou: onde está a tua mulher Sara? Ele respondeu: está ali na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda. E qual foi a reação delas, irmãos? Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Irmãos, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil?
Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: eu não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Então, Sara riu do quê? De incredulidade, falando assim: Deus, eu já sou velha, e além de velha, eu sou estéril. Está brincando comigo? É brincadeira? E logo depois que ela percebeu que aqueles homens representavam o Senhor, ela mentiu. Eu não me ri. O que nós podemos aprender daqui, irmãos, é que Sara, assim como nós, está sujeita às mesmas falhas, os mesmos pecados, as mesmas ansiedades. Quando Sara ouviu, ela riu. Sara mostrou a sua dúvida quando ela riu. Deus, isso é uma piada? Deus não é capaz de fazer isso. Jó, capítulo 42, verso 2, diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Irmãos, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Que a gente possa trazer isso para o nosso coração, né? Que a gente possa realmente declarar isso, porque a palavra de Deus aqui no livro, ela não faz efeito. Ela é um livro, ok? Pode estar, muitas famílias deixam lá o Salmo 91 aberto nas suas salas. Não tem efeito nenhum, não serve como algo que vai dar sorte ou que vai fazer efeito na sua vida. Mas a partir do momento em que você medita na palavra e traz esse texto para o teu coração e vive essa verdade, tudo aquilo que vai passar na sua vida, as circunstâncias, por mais impossível que pareça, você declarando essa verdade, você vai ser fortalecido pelo Espírito Santo e vai continuar crendo, ok? Por isso que você é crente, ok? Irmãos, Sara, apesar de todas essas falhas, apesar da sua natureza não permitir que ela concebesse, olha só o que Pedro fala. Abram comigo, 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 6. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Tem muitas mulheres que não assumem a sua posição. Elas muitas vezes buscam aquilo que é do exterior e buscam posição que Deus não deu a elas. Esse texto aqui muitas vezes é muito discutido, né, em relação à sujeição da mulher ao marido. E é mal interpretado. E também havia o que? O costume da época, onde havia essa sujeição, no sentido também do marido estar numa posição superior realmente, até pela sociedade ser mais machista da época. Mas e hoje? Como que nós podemos trabalhar esse texto? Como que as mulheres e os homens trabalham esse texto? Na família, cuja tem a promessa de Deus de a família ser abençoada, uma das características para a família ser abençoada é que o marido seja o líder.
líder espiritual. E a mulher, ela esteja o quê? Debaixo dessa liderança espiritual, e não de uma liderança imposta, não de uma liderança que vem por, não, eu sou o homem dessa casa. Não. Uma liderança que leve a sua esposa e os seus filhos a temerem a Deus. E quando o marido não é, aqui que o texto fala, quando o marido não é crente, não é cristão, o que a esposa deve fazer? Buscar em Deus, em todas as circunstâncias. Não só nessas, mas em todas as circunstâncias, nós dependemos unicamente de Deus. E se está na palavra que Deus quer que a sua família seja abençoada, por que não obedecer? Por que a resistência? Por que você não ceder? Por que o orgulho? É tanto orgulho que destrói famílias, que fazem com que as pessoas se afastem cada vez mais. Quando é que nós vamos decidir obedecer? Tem uma frase do Ed Cole, no curso de hombridade, que fala o seguinte: 1 grama de obediência vale muito mais do que 1 tonelada de oração. 1 grama de obediência vale muito mais do que você vir todos os dias na igreja e participar de um culto, de você fazer todos os trabalhos assistenciais possíveis e imagináveis. Você pode fazer 1 tonelada disso, mas para Deus não vai valer, se você não tiver pelo menos 1 grama de obediência. É o texto, é a palavra de Deus que fala. Concluindo, irmãos, e o Senhor, vamos lá no verso 21, agora capítulo 21 de Gênesis, vamos voltar a Gênesis. Como termina essa história de Sara, Capítulo 21 de Gênesis. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. Como Deus disse, Deus cumpriu. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu, depois de velha, e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Olha só, irmãos, no tempo determinado que Deus lhe falara. Quem faz o tempo é Deus, não somos nós. Deus não precisa da nossa ajuda para antecipar a data, ok? Aliás, nós atrapalhamos quando cada vez mais nós queremos ajudar Deus. Essa data ela pode se estender mais. Ao filho, verso 3, ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vocês viram o contexto do primeiro riso de Sara e o último riso? Primeiro riso, riso de incredulidade, riso, Deus, você está de brincadeira, não acredito nisso. E o segundo riso, a promessa de Deus cumprida. E nós todos vamos dar essa risada, irmãos, em nome do Senhor Jesus, porque a promessa de Deus ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida. E Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Nossa esperança não deve desvanecer, mesmo em situações adversas e desanimadoras. Quando as possibilidades humanas são inexistentes, milagres de Deus podem acontecer. Assim como Deus veio e interveio milagrosamente e alterou o destino de Sara, Ele também milagrosamente interveio e mudou o nosso destino. O nosso destino era o destino da morte eterna. Ele mudou o seu destino. Só por isso já era motivo de nós darmos risadas de alegria, e não de tristeza, e não de incredulidade. Só pelo fato de Cristo ter morrido na cruz e te dado a vida eterna, irmãos, nós já deveríamos dar muita risada. Isaque, um nome que lembra a fidelidade de Deus e não a sua incredulidade. Nosso riso também pode ser um riso de alegria. Nós temos essa escolha. O riso de desprezo e incredulidade, o riso de alegria e da bênção, qual riso que você vai escolher? O que você vai fazer com as promessas de Deus? Rir em incredulidade ou rir em alegria? Deus está guardando a sua resposta.
Salmo 126, verso 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então lhes disseram entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Amém? É uma opção nossa, irmãos, é uma opção nossa. Vamos ficar de pé? Hoje, Dia das Mães. Amor, Aninha, vai distribuir lá o... Hoje é Dia das Mães e, assim, sempre nesse dia, sempre há boas recordações, mas também pode haver maus recordações, ou pode haver sentimento de perda, né? A nossa mãe não está mais presente, a minha ainda está, ela está com 86 anos. E uma coisa assim que nós, como filhos, a gente nunca pode deixar... Até tem uma música do Baruch que fala sobre isso, né? De você entregar flores para a pessoa que você ama enquanto há tempo, ok? Então, para os filhos aqui presentes, cujas mães ainda estão vivas, entregue flores enquanto há tempo. Se você teve uma mãe que não foi presente na sua vida, que não é referência na sua vida, fique com a promessa de Deus. Está lá em Isaías 49, de 15 a 16. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Por incrível que pareça, irmãos, existem mulheres que desprezam seus filhos. Mas, ainda que se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. É uma promessa de Deus maravilhosa para todos aqueles filhos que foram rejeitados pela mãe e pelo pai. Deus não se esquece de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. O teu nome está continuamente diante de Deus, mesmo que você não tenha sido aceito pelo seu pai e pela sua mãe. Irmãos, troquemos o nosso riso ou o nosso choro de incredulidade pelo riso de alegria, porque é essas promessas que nos fazem viver essas promessas. E hoje, vindo aqui, vejo assim vocês presentes, muitas vezes a gente pode pensar assim: puxa vida, nossa igreja já está tão vazia, né? Quantas cadeiras vazias aqui. Quantas pessoas não estão vivendo as promessas de Deus. E muitas vezes as pessoas não vivem as promessas de Deus porque não tem ninguém que fale das promessas de Deus para elas. E se você está aqui hoje, querido, é porque Deus quer renovar isso no seu interior. Que você fale das promessas de Deus para as pessoas do seu ciclo de amizade e de relacionamento. Você foi feito para isso. Não se preocupe se você se achar incapaz, e nós somos mesmo. Nós somos incapazes de falar do amor de Deus. Deus só quer que você queira falar, que você pense em alguém nessa semana e ore por essa pessoa. E quem vai te capacitar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos um presentinho, é isso, amor? A mãe dele preparou com carinho aqui das irmãs, né? E também para aqueles que querem levar para a mãe, pode pegar a lembrancinha da igreja, né? E pedir Jesus mais para nós, né? Amém, amém. Vamos orar então pelas mães. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas mães aqui presentes, pelas mães ausentes, pelas mães que fazem parte da nossa memória, Pai. Este é o momento de nós colocarmos as nossas vidas diante de Ti e abrirmos mãos das nossas preocupações, Pai. Por que o abatimento? Por que o medo do futuro? Senhor, que nós possamos fazer uma entrega sincera e total em Tuas mãos das nossas vidas, tudo aquilo que nos preocupa em relação às nossas mães, em relação aos nossos filhos, Pai. Lembra-te da Tua serva, lembra-te, Pai, daquelas que Te buscam verdadeiramente, daquelas que Te confiam e continuam confiando nas Tuas promessas, daquelas que têm filhos que estão distantes, filhos longe de Ti, Pai. Senhor, quero colocar todas essas mães, Senhor Deus, em Tuas mãos, e como Maria, mãe de Jesus Cristo,
disse: a minha alma se engrandece no Senhor, meu Deus, meu Salvador. Nós possamos sempre ter a nossa alma engrandecida em Ti, Senhor, e crendo nas Tuas promessas. Agradecemos, Senhor Deus, na esperança que temos no Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Deus, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes. Dai-nos a graça de viver na Tua presença, Pai. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, que a graça infinita do nosso Senhor e maravilhosa graça, o encorajamento do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para toda a vida, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parabéns aí para as mães. Deus abençoe, um dia maravilhoso, queridos.